Ó João, vamos então ouvir-te a ti. Ok. Eu antes de começar a partilhar queria só mostrar, fui guardando uma série de caixas de testes de genealogia que fui fazendo e queria só abrir um e mostrar como é que eles se parecem antes de começar. Portanto, isto costuma ser uns swabs, uns cotonetes enormes, com um Ou tem mais, é tubinho à maior. amostra. E depois um envelope para devolver a amostra ao laboratório. Não tem muito que saber e geralmente o trabalho de fazer a amostra é ou cuspir para dentro de um tubinho ou esfregar o interior de uma bochecha durante alguns segundos. Eu suponho que alguns de vocês já tenham feito este teste e é relativamente simples de fazer. Eu começo, portanto, por partilhar o meu ecrã e quero começar por dizer saudações desde Darmstadt, onde vivo, aqui no estado alemão do Hesse, embora seja Algarvio de Gema. A minha mãe chegou a trabalhar nesta casinha que está ali. Havia uma loja de fotografia, havia e acho que ainda há uma loja de fotografia lá, embora ela depois tenha ido trabalhar para outra loja de fotografia. Tenho estado a fazer desde há alguns anos a minha genealogia, infelizmente não consigo entroncar ainda em nenhuma das genealogias mais famosas, mas por ter tido antepassados por todo o país, eu acabei por ter de criar o tom.pt como expus o ano passado. Uma das vantagens de ter o site é que tem lá um patrocínio a uma empresa de genealogia genética que por facilidade me paga em géneros. E, portanto, eu recebo montes de testes da Family Tree DNA e já testei, quase toda a gente que tem. Tenho aqui uns quantos testes que ainda te sobram. Da próxima vez que for ao Algarve tenho de levar qualquer coisa. E hoje vou partilhar alguma da experiência que adquiri neste domínio. Quero agradecer aos organizadores e participantes do encontro, e em especial ao meu parente José Cabecinha, que inspirou esta comunicação durante uma versão preliminar que estivemos mano a mano através da internet há uns meses atrás. Para começar, quero esclarecer que existem vários testes de genealogia genética. Existe o Ipsen DNA, que testa a linha paterna, o DNA mitocondrial, que testa a linha materna. Estes dois últimos tipos apenas são oferecidos pela Family Tree DNA. O autossómico, que é sobre o qual a apresentação de hoje aborda, e existem várias empresas que fazem estes testes. A 23andMe, a Ancestry, a Family Tree DNA e a MyHeritage. A MyHeritage usa os laboratórios da Family Tree DNA. Existem alguns mais, como a Living DNA, por exemplo, que é bastante ativa no Reino Unido, mas neste mercado também interessa muito o tamanho da base de dados, pelo que eu sinceramente não recomendo muito testar noutros serviços. Eu testei pessoalmente na Ancestry e na Family Tree e transferi depois os meus dados para a MyHeritage. E mais uma vez, como o que interessa nesta coisa é poder comparar com a base de dados de clientes da empresa, eu aconselho, de acordo com a disponibilidade financeira de cada um, claro, a testar na Family Tree DNA, a transferir gratuitamente, de vez em quando acontece, se durante aquela altura não for possível transferir gratuitamente para a MyHeritage, eles geralmente durante o Natal permitem a transferência gratuita. E a fazer um teste independente do Ancestry no 23andMe, se isso interessar. O motivo pelo qual eu aconselho sinceramente a fazer na Family Tree DNA tem a ver com o Ipsen DNA e o DNA mitocondrial, que apenas são oferecidos pela Family Tree, e para eles fazerem esse teste não é possível transferir de um lado para o outro. Eles têm de ter a vossa amostra.
e isso é para quem está interessado em genealogia de longuíssimo prazo. No caso do DNA mitocondrial, estamos a falar claramente de ramos com centenas que conseguem atingir o início de Portugal facilmente. Eu, antes de começar, no entanto, a abordar a sério a parte da genealogia genética, tenho de desmistificar aqui uma parte que eu chamo claramente da genealogia para totós, que é a história da etnicidade. Existem montes de vídeos no YouTube e por todo lado sobre pessoas que fazem a revelação da sua etnicidade, e eu sinceramente acho aquilo banha da cobra. Preferia, de um certo ponto de vista, até preferia que nem fossem as mesmas empresas a oferecer o mesmo género de serviço. O resultado da etnicidade é sem dúvida baseado em resultados científicos. O problema é que a ciência não é nem a genética, nem a antropologia, é a pura probabilidade estatística. Os resultados diferem entre empresas. No meu caso, do meu teste do MyHeritage, os dados laboratoriais são os mesmos. Ao longo do tempo, cada vez que as empresas refinam a sua fórmula de cálculo e até mesmo entre irmãos. E para compreender porque é que isto acontece, é preciso perceber um pouco como é que estes resultados são obtidos. Talvez a analogia mais fácil seja, imaginem que o vosso ADN é uma vasta biblioteca. Neste caso, para quem não conhece a Trinity Library College Library, a Trinity College Library em Dublin, é uma biblioteca fantástica e eu adoro esta imagem. Os vossos livros, todos os livros que vocês têm, estão na prateleira exatamente no mesmo sítio onde estavam na prateleira do vosso pai ou da vossa mãe. Os livros não mudam de sítio. Metade dos vossos livros vem do vosso pai, a outra metade vem da vossa mãe. O problema é que os livros, a mistura de livros é única e não existe verdadeiramente uma forma de dizer este livro veio da minha mãe ou este livro veio do meu pai, sem ser obviamente testar o pai ou a mãe. Um irmão vai ter uma biblioteca muito parecida, mas a taxa de coincidência é à volta de 38%. E a forma como este cálculo da etnicidade funciona é comparando a vossa biblioteca com a dos outros clientes da mesma empresa e dizendo, quem tem o Lusíadas costuma ser português e quem tem o Ulisses do Joyce costuma ser irlandês. As empresas, por causa disso, solicitam a cada um dos seus clientes qual é que é a nacionalidade conhecida dos seus antepassados. Geralmente perguntam de onde veio cada um dos seus avós, porque sabem que que isso são dados que as pessoas sabem corretamente e com bastante fidedignidade. E nesta analogia, o que eles fazem basicamente é comparar a quantidade de livros que vocês têm e tentarem perceber com outras pessoas que afirmaram ser de uma dada etnia qual é a composição da biblioteca deles. E quanto mais a vossa etnia for parecida a uma dada, a vossa biblioteca for parecida à biblioteca modelo de uma certa etnia, mais alto será o valor de etnicidade que vos é atribuído. Obviamente, quanto maior for a base de dados e a honestidade dos clientes dessa empresa, melhor será a estimativa. E eu começava por, assim, rapidamente mostrar a minha etnicidade. Esta, neste caso, é a da Ancestry, que diz que sou 86% ibérico, e até consegue afirmar, eu não sei sinceramente como é que eles conseguem fazer isso, que sou 59% português. No entanto, da minha genealogia conhecida, dos meus 54 quintos avós conhecidos, por exemplo, apenas um não é português, é italiano. Pelo que a minha genealogia documentada aponta para que eu seja pelo menos 82% português. Daí que os 59% me pareçam verdadeiramente baixos. Já a MyHeritage aponta para um resultado global de 73% ibérico, portanto bastante menos, uns 10% menos que a Ancestry, e fala de uns 10% escandinavo, que é pura fantasia, não é suportado por nenhuma das minhas linhas. Muito menos antepassados, como está ali algo apontado na Nigéria e na América do Sul.
Eu mais depressa acredito no contrário, em que haja gente na Nigéria e eu na América do Sul que partilham antepassados comigo. Facilmente na América do Sul, na Nigéria, pronto, houve os descobrimentos, sem dúvida. E esta, já no Family Tree DNA, esta é a minha etnicidade lá, portanto tenho uns fenomenais 39% de origem britânica e apenas uns 17% ibéricos. E isto é o meu. Eu aqui podemos comparar os testes com os resultados da minha mãe, que são 31% britânicos, portanto um valor inferior ao meu. A parte interessante deste valor inferior, de ser um valor inferior ao meu, é que no caso do meu pai que vem a seguir, não há nem sequer nenhuma origem britânica. Portanto, a minha mãe supostamente é 31% britânica e eu sou 39%. Se tivermos em conta que os mesmos testes claramente confirmam, para lá de todas as dúvidas, que os meus pais são efetivamente os meus pais, fica também bastante evidente a falta de exatidão destes testes. E aqui no meu pai, por exemplo, mais uma vez não existe sequer nenhuma origem britânica. Ele é dos tetravôs conhecidos do meu pai, 30 dos 32 são todos portugueses, e este teste indica para a Ibéria apenas uns raros 2% de ascendência judeu-sefardita. Também importa dizer que não existe tradição na minha família nenhuma de sermos judeus sefarditas. Todos os meus antepassados foram batizados na Igreja Católica. Eu sei que apesar de provavelmente os judeus sefarditas também, mas isto para mim é uma total fantasia que está aqui neste gráfico. Pelo que, agora que estabelecemos a exatidão ou a falta dela do cálculo da etnicidade, podemos seguramente estabelecer que a utilidade é quase nula. É giro para uma conversa de café, mas pouco mais. Segundo tudo indica, os portugueses atuais são uma verdadeira mistura de genes de todo o mundo, bastante por causa das nossas aventuras no século XV e seguintes. E eu adoro esta imagem, que é uma verdadeira ideia de que nós somos peças de um puzzle que às vezes se manifesta de uma dada etnia e outra de outra dada etnia. É muito comum nos portugueses termos alguma etnicidade norte-africana, e isso, sabendo a história de Portugal, é óbvio. Não deve chocar ninguém, portanto. Mas, apesar destes testes de etnicidade serem irrelevantes, a genealogia genética tem bastante para oferecer aos genealogistas sérios. Portanto, vamos lá abordar essa faceta. No entanto, antes de começar a falar sobre isso, é preciso introduzir umas definições e conceitos, e esta parte é capaz de ser complicada, mas tem de ser. Portanto, o ADN. O ADN é uma molécula em forma de dupla hélice que contém vários genes. O gene é uma unidade de hereditariedade, não interessa exatamente o que é que são, considerem uma unidade de hereditariedade. Serve para fazer uma certa proteína e a forma de fazer essa proteína, que é uma espécie de um livro, é-vos passado dos vossos antepassados através do ADN. O genoma é um conjunto total de genes de um organismo, portanto, e um cromossoma, que é uma molécula de ADN, faz parte do genoma. O genoma humano tem 23 cromossomas, há 22 cromossomas, digamos, normais, e depois há o famoso cromossoma sexual, que é o X feminino e o Y masculino, sendo que os homens têm o 23º cromossoma é um XY e o das mulheres é um duplo X. E depois temos o conceito de segmento. O segmento é uma sequência ininterrupta de genes e estes segmentos são medidos numa unidade chamada centimorgan. Este centimorgan não existe um órgão, é uma coisa que eu quero dizer. O que existe, quem inventou esta unidade queria homenagear um seu tutor chamado Morgan e para dar um aspecto mais científico chamou-lhe de centimorgan. É a unidade que é usada e é a unidade que vamos ver em todos os slides onde eu vou apresentar alguma coisa. E, finalmente, existe um conceito que é importante, que é o Identity by Descent e o Identity by State.
a identidade por descendência corresponde a uma correspondência de ADN que é devido à hereditariedade, portanto foi herdada dos nossos pais. O Identity by State, que é a ideia de identidade por Estado, o que existe é que existe uma correspondência ADN, não porque herdamos com outra pessoa a mesma sequência de ADN, mas porque de forma aleatória o ADN misturou-se e resultou num segmento igual. Possivelmente existe até alguma base de hereditariedade aí, mas vem por misturas mais afastadas que não têm a ver com uma verdadeira ascendência em comum através dos progenitores de ambos. Uma vez que estabelecemos isto, estamos prontos a começar a falar de testes autossómicos. Eu hoje, como disse, só vamos falar de testes autossómicos. Os testes são relativamente baratos, são oferecidos por todas estas empresas, geralmente com custo inferior total, inclusive envio para os Estados Unidos ou para algum sítio inferior a 100 euros, que é bastante descontado durante períodos promocionais. Durante estes períodos promocionais, que são muito frequentes, no Natal, na Páscoa, sei lá, por dia da mãe, dia do pai, costumam, o dia do DNA, etc, etc, costumam andar à volta dos 50 euros. E estes testes, o cromossoma X é apenas, a análise do cromossoma X é apenas oferecida pela Family Tree DNA. Estes testes permitem a identificação até primos sextos, portanto que são parentes com 6 avós em comum, e em termos técnicos incidem sobre cerca de 600 a 700 mil marcadores, constitui cerca de 15% do verdadeiro genoma humano. Estes marcadores são comparados com os de outros clientes e para aqueles cuja quantidade de ADN em comum ultrapassa um certo patamar, tipicamente segmentos maiores que 7 centimórgãos, é fornecida a seguinte informação: o nome da correspondência, os parentescos mais prováveis, o total de genes partilhados, medido em centimórgãos, o número de segmentos e qual é o maior segmento. Uma coisa que se diga acerca do maior segmento, que é quanto maior for o segmento, mais recente será o parentesco, porque é um pouco a ideia de que nós vamos herdando troços da biblioteca e às vezes vem uma prateleira inteira e outras vezes vem metade da prateleira, mas imaginando que a cada geração a prateleira o que herdamos de uma dada prateleira vai ficando cada vez mais pequeno, é fácil de perceber que após algumas gerações os segmentos vão tender a ficar cada vez mais pequenos. Queria ressalvar que todos os outros dados são comuns a todas as empresas. O número de segmentos e o valor do maior segmento depende muito de qual é que é a empresa que está a fornecer essa informação. Falemos então de correspondências ADN, também conhecido como DNA Matches em inglês. Esta é a minha página de ADN no Ancestry. Eu, ao carregar ali em View All DNA Matches, é apresentada a minha lista de correspondências ADN. Como podem ver, tenho um primo com cerca de 450 centimórgãos e este primo é primo direito do meu pai, ou seja, é meu tio segundo. Eu já consegui ver, apesar de ele não ter nenhuma árvore no Ancestry, eu consegui, através do nome dele e de informações familiares, determinar exatamente qual é que era o parentesco. Uma outra coisa que é interessante, que podem ver já aqui, é a hipótese que o Ancestry dá e que revisitaremos depois, de marcar certas pessoas com grupos. Esta é a minha página de resultados de ADN no MyHeritage e ao carregar ali em correspondências de ADN, aparece uma outra lista de parentes mais ou menos próximos. Neste caso, eu tenho um primo em França, que partilha comigo 204 centimórgãos e este primo é primo segundo do meu pai, sendo portanto meu tio terceiro. Já agora, estas minhas sugestões de parentesco têm a ver com
coisa que eu promovo no tom.pt que me irrita solenemente, que é não existe nenhuma estandartização de graus de parentesco em português. Portanto, se tiverem dúvidas, vão ao tombo. No Family Tree DNA tem vários tipos de testes, dá para ver aqui o YDNA e que me dão alguns já pelos grupos. Para ver a minha lista de correspondências de ADN, eu preciso carregar aqui em Matches, no teste autossómico, que é vendido com o nome Family Finder. E ao carregar neste botão, é apresentada uma lista de parentes mais ou menos chegados. Aqui é fácil de perceber que a Ancestry tem a base de dados maior, seguida pela MyHeritage e pela 23andMe, e que a Family Tree DNA, apesar de ser a que tem os testes mais evoluídos, acaba por ser a que tem a base de dados mais pequena. E isso tem como impacto que os meus primos aqui na Family Tree DNA são todos relativamente afastados. E há uma coisa que na lista de correspondências de DNA se pode ver, é que há só algumas pessoas que partilham a árvore de costados, a qual me permite tentar perceber quem é que elas são e qual poderá ser eventualmente o parente comum entre nós. Uma coisa que eu gostava de dizer, e por uma questão de ser capaz de distinguir entre verdadeiras correspondências e por identidade de Estado, eu costumo prestar atenção a correspondências apenas a cerca dos 40 centimorgans. Abaixo desse valor, a quantidade de falsos positivos aumenta bastante e começa a ser mais difícil identificar qual o antepassado comum. Eu posso dar-me esse luxo também, uma vez que fiz tantos testes que até testei cerca de 2 gerações anteriores a mim, e o que leva a que possa dar-me ao luxo de descartar parentes mais afastados. Esta tabela é uma tabela que é baseada em dados vindos do Shared CM Project, que está disponível neste URL. Eu não quero debruçar muito com ele. A ideia aqui é que em linha reta cada vez vai baixando mais a quantidade de ADN partilhado. Estes valores aqui dos trisavós são estimados porque sinceramente ninguém consegue andar a testar trisavós, mas é possível saber através da linha colateral quanto é que seria normalmente o ADN partilhado, normalmente portanto, com um irmão, de grau 1 na linha colateral, partilhamos cerca de 2.603 centimorgans, e por aí abaixo até um primo quarto, ou seja, um primo que partilha um quarto avô connosco, temos apenas cerca de 35 centimorgans em comum. E isto é o que também me permite dizer que se houver abaixo dos 40 centimorgans, já começamos a entrar no domínio dos primos quintos, em que é preciso identificar quintos avós em comum, o que são cerca de 120 pessoas. No meu caso, eu já identifiquei uma muito boa parte dos meus quintos avós, mas quem me dera que a maior parte das minhas correspondências tivessem feito o mesmo. Normalmente são pessoas que fizeram a sua genealogia parecida à da escola primária e têm pouco mais do que o nome dos pais na árvore de família online. A primeira das ferramentas que eu apresento é o que eu chamo em comum com, que é em português para o conceito de in common with. A ideia é simples. Se eu conseguir identificar o antepassado comum entre mim e uma das minhas correspondências, a probabilidade de que outras correspondências que sejam comuns tanto a mim como a esta minha correspondência descendam dos mesmos antepassados é bastante grande. E por mesmos antepassados, aqui nesta figura para tornar mais sucinta, apenas pus no ramo descendente, mas é possível que fossem antepassados daquele ramo comum, portanto descendessem por outras linhas colaterais que não aquelas ilustradas. Para utilizar esta funcionalidade no Ancestry é simples, basta carregar no ícone da correspondência. Uma vez dentro da página dedicada à nossa relação de parentesco, carregar em Shared Matches.
e a página seguinte apresenta a lista de primos que eu partilho com este meu tio segundo. E que, portanto, é bastante alta a probabilidade de partilhar um dos mesmos antepassados que é comum a mim e a este meu parente. Como se pode ver, algumas pessoas nem sequer têm árvores, outras têm árvores apenas com 9 pessoas, o que sinceramente não é lá muita gente, ou que têm árvores mas não linkaram. Quer dizer aqui que não se colocaram dentro da própria árvore a dizer este teste de DNA corresponde a esta pessoa na árvore. Eu aqui neste caso, uma das coisas que eu fiz a estes meus primos foi que os marquei todos no grupo azul, que é o mesmo do meu primo, do meu tio, de forma a que eu, ao conseguir vê-los na lista geral, saiba, estas pessoas provavelmente vêm daquele meu ramo paterno. No MyHeritage, para ver a lista de correspondências, podem carregar no botão rever correspondências de ADN, e nesta página temos a lista de primos em comum. O interessante neste caso é que o topo desta lista, não indica nem a minha mãe nem o meu pai, e que eu, apesar de partilhar cerca de 45 centimórgãos com esta pessoa, como ela não partilha tanto com nenhum dos meus pais, o que aconteceu aqui claramente foi um caso de identity by state. É bem possível que até tenhamos um antepassado em comum, mas que claramente vem por tanto que os antepassados dela, por um lado, vêm do lado da família da minha mãe e por outro, vêm do lado da família do meu pai, e resultou na feliz coincidência que, apesar dos meus pais não serem primos genéticos dela, eu sou mais do que os meus pais. No Family Tree DNA é possível até aceder a uma parte interessante desta ferramenta, que é a parte de poder escolher o In Common With e o Not In Common With. Eu, neste meu caso, e aparece aqui por causa dos ícones, como testei tanto o meu pai como a minha mãe, as pessoas que são identificadas com um dos lados aparecem ou com o símbolo cor-de-rosa, que o match, a correspondência, vem do meu lado materno, ou com o símbolo azul, que vem do meu lado paterno. Mas no caso de eu não ter conseguido testar o meu pai, imaginem, por exemplo, uma pessoa que não conseguisse fazer isso, por vários motivos, pode sempre testar a mãe e depois clicar aqui para dizer eu quero as pessoas em comum, quero testar filtrando na minha mãe, mas não quero as pessoas em comum, quero as pessoas que não são em comum, portanto, as que seriam supostamente do lado do pai. Uma vez que carregando no botão aparece a lista, e esta pessoa em comum é parente pelo lado da minha mãe e por sua vez do meu avô materno, uma vez que aparecem aqui, estes dois são meus dois tios avós do lado do meu avô materno, e quero salientar aqui neste caso a coluna X-Match, que indica uma correspondência no cromossoma X. Esta informação é bastante útil porque o padrão de transmissão do cromossoma X tem bastantes particularidades. Mas eu não vou falar disso hoje porque, sinceramente, acho que ficávamos aqui várias horas. A segunda ferramenta que quero falar é a versão musculada da anterior, permite comparar simultaneamente os parentes em comum com várias correspondências. No Family Tree DNA, esta ferramenta é um pouco limitada, o máximo de correspondências que pode-se fazer são 7, e é preciso fazer escolha manual, ponto por ponto, de cada pessoa. No entanto, a parte boa é que o resultado é imediato. No MyHeritage, a ferramenta é 100% automático e abrange todas as correspondências, mas demora alguns minutos a enviar os resultados por e-mail. É possível usar uma versão 100% automática nos dados do Family Tree DNA através aqui da Genetic Affairs Auto Cluster, mas é um serviço pago. No Family Tree DNA, para aceder e já agora uma coisa que eu queria dizer é na Ancestry não existe a capacidade de Matrix. No Family Tree DNA, para aceder à ferramenta Matrix,
carregamos em Matrix ali no teste autossómico, e depois de escolhermos aqui nesta lista as 7 pessoas que queremos escolher, podemos usar na segunda lista de pessoas que escolhemos para as mexer para cima e para baixo. O objetivo será tentar fazer grupos assim como este que eu fiz, em que as pessoas escolhidas, as 7 pessoas escolhidas, pertencem a grupos heterogéneos. Neste caso aqui, 2 destas pessoas, que são estas 2 primeiras, são meus tios-avós maternos, e neste outro caso, estas 2 pessoas aqui são meus tios-avós maternos, e eu posso claramente identificar que esta outra pessoa, que é uma das minhas correspondências mais altas, tem de vir do lado destes meus tios-avós, e estas outras 2 pessoas, que também são correspondências bastante altas, têm de vir do lado dos meus outros tios-avós. Portanto, uns do lado do meu avô paterno e do meu avô materno, e do outro da minha avó materna. No MyHeritage, esta ferramenta pode ser acedida através do botão aptamente chamado ferramentas, e depois em Explore em agrupamentos automáticos, e depois no meu caso, que tenho vários testes, tenho de escolher qual dos meus kits é que eu quero gerar o agrupamento automático e carregar ali naquele botão. Uma vez carregado no botão, é enviado um e-mail quando a análise estiver concluída. Esta foi a minha análise. Eu, neste caso, tenho aqui vários grupos. Este grupo aqui, para dizer a verdade, eu acho que existem aqui 2 grupos e que a ferramenta está um pouco confundida pelo facto de haver de alguma endogamia ali naquela coisa. É um grupo bastante grande e que eu não consigo apontar nenhum antepassado em comum. Este aqui é um grupo que eu sei perfeitamente quem é o antepassado em comum. E existem uns outros grupos aqui mais abaixo que eu também sei perfeitamente quem são as pessoas que têm de ser antepassadas em comum. Os outros grupos correspondem provavelmente a algum antepassado, que exigem também, por um lado, do meu lado, a investigação, e por outra sorte de ter que os clientes do MyHeritage, neste caso, também tenham árvores completas que me permitam derivar qual é que é a correspondência com eles, que nem sempre acontece, infelizmente. Uma vez que tem aqui um pequeno vídeo que mostra como é que depois isto, quando uma vez que estamos a correr, o sistema é apresentado, costuma ser uma lista assim, e a versão do MyHeritage faz esta animação, inclusive com o resultado apresentado, que agrupa toda a gente em grupos. Esta é a versão que eles apresentam. São grupos bastante mais fechados do que no meu caso. E finalmente, a última ferramenta, que é o navegador de cromossomas, dá uma indicação visual de correspondências, um máximo de 7 correspondências na mesma comparação, tanto para o MyHeritage como para o Family Tree DNA, e permite uma coisa fantástica, que é a atribuição de segmentos a antepassados específicos. O Ancestry DNA não tem esta ferramenta, e é possível ter para o Ancestry já não mais, porque eles entretanto foram processados, mas é possível também usar esta ferramenta no Family Tree DNA através de um serviço pago, que é o site DNA Painter. E eu sinceramente acho que esta é de longe a ferramenta mais poderosa em genealogia genética, e infelizmente também é mais difícil de usar atualmente. Para aceder a esta ferramenta no Family Tree DNA é preciso clicar em Chromosome Browser, no teste autossómico, e temos aqui este exemplo de segmentos correspondentes entre 2 dos meus tios avós e uma terceira correspondência que surge aqui em baixo. Desculpem. Dá para ver claramente que existem segmentos aqui partilhados entre os meus tios-avós, e que é possível dizer que todos estes segmentos que são partilhados comigo
tem obviamente de vir do lado do lado de um dos meus avós, ou do lado da minha mãe, neste caso. E o resto que não está aqui, ou não é partilhado, uma vez que eu não consegui testar os meus avós diretamente, ou, ou simplesmente nenhum dos irmãos deles herdou a mesma, a mesma carga genética e que, portanto, não foi partilhada com a minha mãe e através da minha mãe comigo, ou, ou simplesmente perdeu-se. E também, obviamente, metade disto vem do meu pai. Aqui, com a terceira correspondência, podemos ver claramente que existem ali segmentos que poderão vir de um antepassado em comum com estes meus tios-avós. E seria possível, por exemplo, pintar, se eu conseguisse alguma vez identificar esta pessoa e qual é que é o trilho documental entre ela e o meu, e identificar qual é que é o antepassado comum, seria possível pintar um certo segmento de ADN como vindo do casal que é comum entre nós. No MyHeritage, outra vez através da escolha das ferramentas e carregando ali em Explore no navegador de cromossomas, e é possível ver aqui o navegador de cromossomas do MyHeritage. Tem aqui uma pessoa que a família dele é algures da área de Lolé, que tem uma forte correspondência através da minha avó materna. E aqui a parte que gira nesta história é que a mãe da minha avó materna foi abandonada no sítio da Cabeça de Câmara em novembro de 1892. E seria talvez possível, usando, se ele tivesse a genealogia dele um pouco mais completa, que infelizmente não tem, seria talvez possível conseguir resolver levantar um bocado do véu deste mistério com 120 anos. E digamos, através de uma forma certa, algo documentada, que é a herança genética que cada um de nós tem. E aqui talvez pegando um pouco na apresentação do Miguel, que é preciso fazer tudo com base em documentação. A parte chata da genética é que essa é a verdadeira documentação. Às vezes os paroquiais e os notariais e tudo e mais não refletem bem quem é que realmente foi o pai ou a mãe. Normalmente a mãe está certa, porque é um pouco difícil estar errado, mas os pais, enfim. E este género de documentação genética, eu acho que existe aqui um forte futuro para que um dia destes nós estejamos todos a usar umas ferramentas que pintam os nossos segmentos de DNA, dizendo este segmento de DNA vem através daquele meu tio-avô, daquele meu tetravô, daquele meu pentavô, e que, portanto, uma pessoa, por exemplo, aqui neste caso desta correspondência verde, talvez eu fosse capaz de pintar aquele segmento como sendo um pentavô em comum, e que eu poderia dizer a qualquer outra pessoa que chegasse e que tivesse uma correspondência comigo naquele segmento, teria obviamente de ter ou esse pentavô em comum ou um antepassado desse pentavô ou desse casal de pentavós em comum comigo. E finalmente, só para apresentar aqui um pouco das ferramentas adicionais que eu uso, existe o site DNA Painter, que tem várias ferramentas bastante úteis. Uma delas que é o que dá o nome ao site, é precisamente um navegador de cromossomas que é possível pintar. Esse é um serviço pago desse site. Tem também o Shared Centimorgan Project, que é um serviço fantástico que permite chegar lá e dizer: eu tenho uma correspondência de 405 centimórganos com uma certa pessoa. E o site diz para essa pessoa
tens 80% de hipóteses dela ser um primo segundo. Por exemplo, o Genetic Affairs, que faz tem umas ferramentas muito interessantes de auto-clustering, tal como o MyHeritage. Aliás, os agrupamentos automáticos do MyHeritage são licenciados às pessoas que desenvolveram o Genetic Affairs. Depois existe uma coisa que é algo infame, que é o GEDmatch, a qual pode ser usada para enviar, para fazer upload dos dados de DNA obtidos de um certo teste e com isso ter de forma gratuita ainda mais uma outra base de dados em que se pode comparar o nosso DNA com o nosso ADN com outras pessoas que testaram em outros serviços. O problema pelo qual ele é infame é que a polícia nos Estados Unidos começou a ver a possibilidade de fazer uploads eles próprios de dados para este serviço e com isso conseguirem apanhar através de algum trabalho também de genealogia documental, de conseguirem apanhar assassinos e crimes violentos através que já tinham decorrido várias décadas, através de algumas provas de ADN que eles continham. Existe também aqui o GenomeMate Pro, que é uma ferramenta que se pode fazer download, que é muitíssimo interessante e que permite fazer esta pintura de cromossomas fazendo download dos dados dos testes que fizemos. Há alguns blogs e finalmente existe uma coisa que para explorar a sério eu tinha de começar a falar dos testes de Y-DNA, que são um pouco fora do âmbito desta apresentação de hoje. E com isto dou por terminado. Eu acho que cedi largamente por uns 10 minutos o meu tempo e se calhar devolvi a palavra às pessoas que queiram fazer algumas perguntas. Eu tenho perguntas. Obrigado. Sim, sim. Posso fazer perguntas? Pode. Sim, sim. Bom, boa tarde a todos. Isto já vai muito adiantado, portanto tenho que ter capacidade de sistematizar bem aquilo que vou dizer. Primeiro, parabéns. Acho que foi um encontro genial, para todos os efeitos. Excelentes apresentações. Pecaram todas, obviamente, pelo excesso de tempo. Temos que ser mais concisos para depois haver tempo um bocadinho mais alargado para podermos fazer um encontro de genealogistas e debatermos, mas apesar de tudo, beneficiámos também da competência e da capacidade dos oradores das questões que se propuseram. Relativamente a esta última exposição, eu tinha uma grande expectativa, porque é uma área que eu conheço menos bem, mas fiquei confuso. Confuso porquê? Porque o João, no início, começa por dizer que a genealogia genética é uma fantasia. Mas depois acaba por dizer que, afinal, é lá que inspira a sua genealogia. Por outro lado, depois faz comparações da genealogia genética com a genealogia escrita. Também me deixa confuso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aliás o João falou nisso. Já agora um reparo, nos paroquiais não só às vezes nós não conseguimos conhecer os pais, como também podemos não conhecer as mães. Eu conheço casos, já estudei, em que as mães não são as verdadeiras e o que está lá registado é apenas aquilo que foi conveniente registrar num dado momento. Bom, a pergunta para o João era muito simples, em que é que ficamos? Acreditamos na genealogia genética ou não? A ideia que eu tenho é que ela é científica, aliás, é utilizada em métodos de ciência forense para determinar parentescos. E então, no seu caso, conseguimos dizer que o João tem ou não tem X%, pese embora esses X% possam ter uma margem de erro maior ou menor, sabemos que estamos a falar de estatística, e o exemplo da biblioteca foi magnífico, e estando a falar de estatística, estamos a falar com certeza de erro amostral. Mas, tirando o tema do erro, o João é ou não é português, e tem ou não tem sangue britânico, tem ou não tem todas aquelas componentes que foram identificadas no teste. Pode-se, não sei se é 30, se é 40, mas tem ou não tem? Esta é a minha pergunta, João. Obrigado.
eu chamo uma certa fantasia ao teste de etnicidade. Eu acho que as ferramentas acaba por ser, e consegue-se ver isso no YouTube, é a principal forma de marketing das empresas de teste genético. Ninguém está a dizer descubra os seus primos, porque infelizmente a maior parte das pessoas nem quer saber nem dos primos que sabem ter, quanto mais dos primos que desconhecem. O que é vendido muito é a ideia de descubra as suas origens, e isso tem muito sentido num país como os Estados Unidos, que apesar de tudo é onde a maior parte destas empresas faz o seu dinheiro, em que as pessoas vêm de um pouco por todo lado e querem saber de onde é que eu venho, porque essa informação perdeu-se, já tem nesta altura 200, 300 anos e muitos deles se calhar nem sequer sabem quem é que são o pai, quanto mais de que continente é que vieram. E eu acho que é uma ferramenta que é bastante exata ao nível continental, mas que ao nível de região, de país, é muito impossível. Eu sinceramente não sei como é que a Ancestry diz coisas como 59% português e 27% espanhol no meu caso. Sabendo da mobilidade entre Portugal e Espanha, como é que é possível distinguir entre um e outro? Eu acho fantástico que eles tentem sequer fazer isso. O Rogério está aqui a partilhar a sua, em que apresenta também no 23andMe, que é uma coisa muito parecida, que aparentemente não existe uma região ibérica, existe uma região espanhola e portuguesa, que eles também, pelos vistos, conseguem fazer uma certa divisão dos Açores. Os Açores têm a diáspora de Portugal nos Estados Unidos é fortemente influenciada pela comunidade açoriana. Pelo que muitas das pessoas que eu conheço que fazem testes no Family Tree DNA, por exemplo, e noutros, são pessoas cuja origem portuguesa vem através dos Açores. Compreendo perfeitamente que haja aí uma região chamada Açores facilmente. Embora... Geneticamente é um cluster muito diversificado, não é? Porque os Açores passam diferentes etnias ao longo da história, não é? Sim, e foram fundados principalmente por gente vinda da Flandres, e com um forte investimento da coroa portuguesa para ser colonizado. Portanto, eles atraíam capitães-mor na base de tragam colonos e povoem esta ilha que não tem lá ninguém. Flandres e Algarve. Exato. E no Algarve também, sim. Eu estava a partilhar o ecrã só para dizer uma coisa. E eu compreendo que o João tenha dito que isto vale o que vale. Porque é assim, eu fiz esta análise com o 23andMe em 2009. E, entretanto, este mix que está aqui foi alterando ao longo do tempo. Não é o mesmo que foi diagnosticado inicialmente. Isto porquê? Porque a amostra, a base de dados, aqui o meu DNA é comparado, também tem vindo a alterar. E como tal, eu posso constantemente processar, portanto, a minha análise com a base de dados que existe. Ora bem, eu por acaso, só recentemente é que surgiu aqui os Açores. E pronto, e talvez faça sentido porque parte que eu suspeito da minha ascendência mais remota tem a ver com açorianos que vieram para o Algarve. Pronto, eu não posso provar isso neste momento, mas pode explicar isso. Rogério, mas uma pergunta para si, Rogério. Mas dentro dessas duas amostras que recolheu, houve alterações, mas elas foram significativas para desacreditar nestas ferramentas ou não? Não, atenção, a análise, a amostra é idêntica. O que é que acontece? Só para ter uma ideia, o genoma, quando é feito o download, é um ficheiro com 23 megabytes comprimidos de informação. Ora bem, o que acontece é que isto está a ser processado continuamente e a construir-se uma nova base de dados com mais informação, o que permite que portanto, os dados de 2009 possam ter agora outra interpretação. É basicamente...
disto. De acordo, a base de dados vai aumentando e vai melhorando, mas o ponto é, se você era, vamos imaginar, 60% ibérico e agora é... Eu peço desculpa, eu interrompo já. Muda imenso, em alguns casos. Muda imenso. Sim. Porque a base de dados vai alterando como é que eu digo, nós somos a amostra dentro de uma base de dados que vai aumentando e vai sendo reinterpretada. Daí E eu também quero dizer uma coisa, que é, muda imenso e a capacidade, apesar de tudo, a diáspora portuguesa e os portugueses, como eu sei da base de dados, os portugueses não têm feito muitos testes. Os testes são caros, talvez, as companhias nem sequer promovem. A única que tem a interface em português é a MyHeritage, e eu acho que é porque anunciam principalmente no Brasil, e nós portugueses apanhamos a tradução por coincidência. Estas empresas, o mercado português não interessa a estas empresas, portanto não há publicidade aí na rua. Eu acho que este ano o Festival da Canção, que acabou por não acontecer, iria ter uma forte componente de publicidade à MyHeritage, porque a MyHeritage iria ser a principal patrocinadora do Festival da Canção em Israel, entre outras coisas porque a MyHeritage é uma empresa israelita, mas não existe a promoção, e por não existir a promoção existem poucos clientes, e por haver poucos clientes, a análise estatística possível de fazer e que poderia melhorar bastante estes resultados simplesmente não existe. E eu acho que alguém possa dizer, quando recebe um resultado e que saiba e que tenha prova documental, eu sou de origem britânica, provavelmente os resultados vão ser muito mais fidedignos do que no nosso caso, em que eu sou quase 100% de origem portuguesa, e que aqueles resultados da Family Tree DNA a dizer que eu sou 39%, que a minha principal etnia é britânica, me parecem totalmente fantasiosos. E eu gostava só de ressalvar uma coisa, é assim, a etnicidade e este valor da percentagem, isto serve para quê, mais uma vez? Serve para uma conversa de café bonita. A parte que eu acho interessante nisto é que nós sermos capazes de dizer, e sobretudo através da tal ferramenta do navegador de cromossomas, de nós conseguirmos dizer, eu consigo traçar este troço meu, este segmento meu, a um antepassado comum, portanto vou-lhe atribuir uma elevada probabilidade e uma cor, se calhar, a dizer este troço que está aqui, eu tenho quase a certeza que vem daquele meu tetravô, e à medida que nós vamos construindo isso, somos capazes de montar a nossa verdadeira genealogia dentro da nossa trilha. João, só uma pergunta. Boa tarde. Diz. Eu concordo com aquilo que o Joaquim disse, foi exatamente a ideia com que eu fiquei, mas ainda fiquei com uma ideia. Eu já fiz o 23andMe, o MyHeritage, e a ideia com que fiquei é que se a gente tiver a nossa genealogia feita e conhecer a genealogia de uns primos, confirma o ADN, e não o contrário, quando eu pensava que era exatamente o contrário, ou seja, através do ADN poderíamos descobrir coisas que não descobríamos porque não tínhamos documentos ou porque não os encontrávamos. Eu como referi num dos últimos casos, é possível que eu um dia destes, se o meu primo aí Algarvio, que eu tenho estado a falar com ele, mas que ele não está muito interessado em genealogia, para dizer a verdade, colaborasse um pouco mais, se eu conseguisse montar a árvore dele, talvez eu conseguisse descobrir aquele mistério com os tais 120 anos de idade que na mãe da minha avó materna. Mas lá está, é isso que me faz confusão. Primeiro monta-se a árvore através da documentação e depois vai-se confirmar que o ADN, que o ADN está certo. Eu pensei que era ao contrário, o ADN é que serviria para descobrirmos coisas que não descobríamos através de eu acho que as duas documentação, coisas que nem têm de sabíamos que trabalhar ela em existia, conjunto. não é? Eu acho que as duas coisas têm de trabalhar em conjunto. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Acho que posso ajudá-lo a descobrir a sua antepassada. Tira lá o papel da câmara de vídeo. Está apontado. Como? Não é, o papel está apontado ao teto.
Não, eu tenho, sou dessa região e tenho 9.779 antepassados até à 16ª geração, ainda exatamente aqui do Algarve. De maneira que, se quiser utilizar-me como cobaia, aliás, já estou habituado a isso, porque já servi o meu ADN já serviu para os testes da senhora Beleza, aqui da National Geography 2 vezes, e posso pôr à disposição esses elementos. E acho que o que me interessa fundamentalmente é ver os antepassados remotos, mas mesmo remotos, comparar com o ADN de pessoas mesmo muito antigas. Por exemplo, eu acabei de vir da Gotlândia, porque você tem 2% de Escandinávia, tem 7%. E houve uns senhores chamados visigodos, que eram da Gotlândia, que vieram para cá. E você não tem, se calhar, antepassados judeus, mas tem fenícios, que têm um ADN muito parecido, são vizinhos, não é? De maneira que, a partir dos testes do ADN, eu sou biólogo também, a partir dos testes do ADN, eu posso ver que sou 1, não sei quantos % do Neandertal, portanto, o meu primeiro antepassado que chegou aqui foi há 500 mil anos, depois, de parte da minha mãe, o mitocôndria, chegou aqui há 14 mil anos, eventualmente, fazendo a comparação com os testes de ADN dos ossos antigos. Depois, da parte do meu pai, vieram do Neolítico, e depois também tenho juntado de familiares, como você tem feito, o ADN, e tenho encaixado na minha árvore genealógica. Curiosamente, um parente afastado, fui seguindo na minha árvore genealógica e cheguei até um senhor chamado João da Ponte, casada com uma senhora Aldonça Vaz, aí da sua zona, e esse senhor é mesmo antepasado 40 vezes, não é brincadeira. De maneira que, assim, copiando o nosso património genético, mas mesmo já agora, as pessoas que se preocupam com o sangue azul e tal. Ouvi mal. Agora começou a ouvir mal, sim. Eu li um A, e na parte eu o 5, provavelmente. De maneira que, se vocês forem encontrar uma determinada percentagem, foi por isso que eles disseram que provavelmente 27% de sangue azul. É isso que eles quiseram dizer. De maneira que isto tem muito interesse e em trocarmos as nossas experiências. Eu sou biólogo, por exemplo, não é? Portanto, para mim, tratar do ADN do salmão ou do milho ou das pessoas é a mesma coisa, não é? Portanto, temos muito que, se conseguíssemos, o nosso grupo, fazer os testes de ADN e fizermos esta comparação, era muito interessante, não é? Posso participar? Eu também gostava de participar. Também. Já os testes de ADN da National Geography, que, se vocês quiserem, eles fazem o nosso percurso e tal, para estar aqui, estão ao seu dispor, depois você divulgará da melhor maneira. Esse projeto da National Geographic, era o chamado Genographic Project, vai ser desligado em breve. Pois, acho que sim, eu tinha recebido um e-mail há pouco tempo para eu atualizar os meus contactos. Sim. Conforme a idade, esses testes eram administrados a meio dos iniciais, eram testes da Family Tree DNA, e era possível transferir alguns dos dados para a Family Tree. Yeah. Mas, sim, quando estamos a falar de antropologia, deixa-me só dizer vale a pena uma coisa curiosa, só para lhes aguçar o apetite. Imaginem que o único sítio, o único distrito de Portugal onde não se encontrou, até agora, o ADN de norte-africanos é no Algarve. E a gente agora temos que rever isto tudo. Onde é que se encontram mais os genes norte-africanos? É em Viseu. Por que raio é que é isto? Provavelmente porque o exército estava no sul do Guadiana, no sul do Douro, e não estava no Algarve. Portanto, quer dizer, há uma quantidade de informação que
enfim, é como disse o Manuel Corte Real, temos que agitar a informação enfim, vermos livres dos preconceitos, a não ser que os preconceitos sejam agradáveis e convenham mantê-los, não é? Por exemplo, a mim deu-me que sou praticamente 90% ou mais parecido aos gregos. É claro que eu não tenho nenhum grego na família, nem os gregos também não têm nenhum na coisa. Mas é coincidência, é tal ida ao sótão. Então, os mesmos antepassados que vieram para aqui foram os mesmos que foram para a Grécia. Que não quer dizer que eu tenha, como você, não quer dizer que você tenha ascendência inglesa. Só que os mesmos genes que foram para a Inglaterra vieram para aqui. Aliás, nós somos Sim, mais parecidos mas o que eu quero irlandeses. dizer bastante... Interromper, porque é o seguinte, nós estamos com já muito estendidos no tempo. Sim, e há pessoas a querer falar. Desculpem. Peço a minha desculpa, mas... Tentassem ser breves para terminar isto dentro dos próximos 15 a 20 minutos. Seria interessante é que o Manuel Costa aparecesse, que está só a aparecer o teto. Pois, mas já... não sei como é, desculpa lá, mas assim está bom? Sim. Exatamente, agora é que estamos a ver. Posso fazer uma pergunta em segundos? Não sei se ganha alguma coisa com isso. Bom, eu ainda gostaria também de falar... Podemos então? Ou... Posso falar, a propósito de falaram aí da multiplicidade nos Açores genética. É engraçado que há um livro sobre moinhos de vento nos Açores que se vê as diferentes origens dos tipos de moinhos. Moinhos do norte de Portugal, moinhos do sul de Portugal, moinhos da Holanda. É engraçado ver e até a multiplicidade é em termos das ilhas. É uma coisa engraçada. Esse livro contém até um mapa, é o Moinhos de Vento dos Açores e Porto Santo, do Fernando Galhana, Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamin Pereira. É muito engraçado, até com os tipos, vejam a multiplicidade, não sei se conseguem ver aí, sim, vejam só assim uma coisa rápida, há diferentes tipos em cada ilha. Portugal, outros do Sul, que é na Ilha do Corvo, e outros da Holanda. É engraçado ver que até nos moinhos se reflete a colonização dos Açores, as origens. João Ventura, posso fazer só uma pergunta? Rápida. Eu não percebo nada disto dos testes. Faz-me confusão, mas queria esclarecer só, isto é complexo. Para mim não me interessa nada saber se tenho 70% da Península Ibérica ou 20%, mas enfim, agora é uma questão pessoal. A questão que eu gostava de perceber é isto. Porquê é que os resultados vão variando em função da investigação genealógica? Parece que a nível da ciência continua a investigação tradicional, a nível dos registros paroquiais, etc., é uma peça importante para eles definirem melhor a sua matéria-prima. E outra pergunta que faço é isto. Se nos registros paroquiais há um casamento de 2 avós nossos, que a gente sabe que não corresponde à realidade genética, que é uma realidade jurídica, formal, o que é que adianta essa investigação que nós façamos a nível dos paroquiais e da investigação histórica para essa base de dados? Às tantas está tudo inquinado. Os resultados... Se é que eu estou a perceber que eu não percebo nada disso, sou ignorante, confesso. O caso aqui tem um pouco a ver com duas coisas. Uma é se quer melhorar a base de dados da empresa, que eu sinceramente estou-me borrifando para isso. Eu quero a minha própria investigação genealógica. E nesse caso em que eu tivesse um casal de avós que eu sabia, do qual eu achava, o casamento foi este, mas a verdadeira paternidade ou a verdadeira maternidade dos meus pais seria outra diferente, aqui seria uma questão de tentar dizer, ok, mas eu sei que estes meus avós tiveram irmãos e que eu posso testar, ou primos desse lado, por exemplo, e conseguir comparar comigo e saber, ok, a minha avó era verdadeiramente minha avó, mas o meu avô não era meu avô. E sabendo, fazendo a comparação de triangulação, de dizer, eu quero saber as pessoas que estão em comum com o meu pai, ou o filho desse casal de avós, e que não estão em comum
com os primos que são certos ser da minha avó, quem são as outras pessoas. E ao saber essas outras pessoas, talvez seja possível montar um pouco a árvore genealógica deles e tentar perceber quem poderiam ser os candidatos a serem o verdadeiro pai, que possivelmente até poderia ser alguém relacionado com a família. E com isso conseguir agora, chegar... Já percebi. Agora, só para concluir, João, só para concluir, eu agora sou papalvo, não sei o que é que se passou no século XVIII, tomo os registros paroquiais como certos e é essa informação que passo para a empresa dos testes. Agora, uma pergunta que eu faço é, o que é que essa empresa produz, independentemente de tudo isso é outra questão, o que é que a empresa me dá? Eu vou fazer um teste e fico a saber o quê? 50% vem da Espanha, de 2% do Magreb, é isso que me dá, não me dá mais nada. Mas a empresa dos testes, Miguel, não recebe informação tua de paroquiais, nem documentação, só recebe o teu ADN. Pode receber. Então o que é que diz? Pode Qual é a receber? informação que me Mas dá? só pergunta ao pai e a mãe e os avós, não pergunta mais nada. Pronto, o que é que me dá? Miguel, Eu faço um teste, o que é que eu fico a saber? Miguel, olá, boa tarde. Boa tarde. Miguel, o tema do DNA é um tema estatístico puro. Ou seja, o que é certinho de certinho é o que eles tiram lá da nossa saliva, aquilo dá um genoma e aquilo é uma rede de números que são interpretáveis cientificamente. Sim. Essa rede de números é interpretável cientificamente e pode ser comparada com outras pessoas. Eu posso comparar o meu DNA com o teu. Mas o que é que me dá cientificamente? O que é que me diz? Diz que vens dali. Dá, por exemplo, que nós somos irmãos. Dá se nós, por exemplo, somos irmãos ou não somos, se temos alguma afinidade genética. Sim. Certo? Pronto. Sim. Sendo isso assim, eu consigo construir uma teia de relações genéticas que provam a nossa relação e a nossa afinidade. De acordo? Isso não tem nada a ver com a genealogia dos paroquiais. Sim, é um bocado como o Francisco há bocado estava a dizer, pode confirmar ou não aquilo que nós andamos a descobrir nos paroquiais. Portanto, no fundo, a ideia é esta, para ver se eu percebo. Andam durante gerações as famílias a diferenciarem-se umas das outras, umas sobem, outras descem, e há famílias que querem criar a sua identidade através do aparato jurídico, económico, social, etc. E agora vem por este meio, nivela-se tudo, é tudo irmão e tudo primo, acaba-se a genealogia, porque somos todos descendentes dos mesmos avós que andam nas cavernas. Quer dizer, isto é um empobrecimento brutal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que eu posso falar. Andam durante gerações a distinguir-se uns dos outros, a construir uma imagem. A genealogia. Agora aquilo é o verdadeiro sistema democrático. Na minha opinião, Miguel, a genealogia do ADN, quanto mais... Olha, não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Tiraram o tupio. Não, foi não estamos a ouvir. Mas Miguel, mais uma coisa não tem a ver com outra diretamente. A genética apenas confirma a identidade genética de um ser face ao outro. Pronto, está bem, já percebi. É só isso. Certo, mas a genética... Atenção, a genética não vai mudar. Se tu descobrires geneticamente que um antepassado teu em 1700 e tal, afinal não era aquele, não vai mudar tudo aquilo que se passou ao longo das gerações por aí abaixo, e as subidas e descidas e tudo aquilo que o Miguel acabou de falar. Não vai mudar rigorosamente nada. Pode mudar, como estava o João Ventura a dizer, pode mudar se descobrires que foi o teu pai ou o teu avô, pode mudar alguma coisa, o teu pai, pronto. Agora, a partir daí já não muda nada, não é? Pois. Se eu porventura vou descobrir que o meu pai não é o meu pai, olha, vou ficar com uma enorme decepção, mas é só isso. Se o teu pai foi o teu pai durante toda a vida, que não seja o teu pai biológico, tem valor relativo. Sim, mas tem mais valor, mas tem mais valor se for nessa geração do que se for na geração. Mais uma oportunidade. Eu prefiro manter-me no nível jurídico. No nível jurídico. Se derem mais uma oportunidade, estou falando em nome do Inácio, do Campos Inácio, ele trabalhou no tribunal e nessa área, e ele disse-me que portanto, as questões de paternidade
e eram situações de dúvida de paternidade, a maior parte delas, mas uma grande maioria delas, mais de 90%, o pai oficial era mesmo o pai verdadeiro. Portanto, aqui na sociedade portuguesa, noutras será diferente, há uma grande probabilidade da genética e a genealogia coincidirem. Boa notícia. Lá para trás não acredito. Peço desculpa, mas o Rui, meus amigos, peço desculpa, mas o Rui há que tempo está a querer dizer qualquer coisa. Vamos lhe dar a palavra e depois, se não se importam, teremos que ponderar, que já vamos bastante adiantados na hora. Rui, eu também estava a dizer qualquer coisa, mas não dava para dizer nada do que ela dizia. Eu vou tentar permitem-me. É assim, eu vou tentar ser sucinto, até porque, ao contrário do que foi dito, nem toda a gente cedeu o tempo. Eu não cedi o tempo na minha apresentação e, portanto, espero que possa só fazer 2 ou 3 observações rápidas. A primeira observação é que, normalmente, nomeadamente no Ancestry.com, o João Ventura já terá observado que quem aparece como sendo praticamente sempre 100% português ou quase são os açorianos. Isso acontece, obviamente, porque o Ancestry tem uma base de dados que deve estar completamente enviesada a favor dos açorianos e, portanto, eles acham que o verdadeiro português é um açoriano, o que, curiosamente, provavelmente nem corresponde muito à verdade. Deus me livre. O verdadeiro português, o açoriano, se calhar, tem muito menos de português até do que o continental. Agora, mas, enfim, o português é ilhão. É um bocado absurdo. Em todo o caso, como o João Ventura disse muito bem, esta história das etnicidades, tirando, digamos, a raça, no sentido antigo do termo, o continente que a pessoa é originária, tem muito pouco significado e a mim também não me interessa absolutamente nada. O que me interessa é que realmente eu já consegui encontrar, posso dizer aqui que já encontrei um ascendente comum em Tavira com um senhor argentino no século XVII e muito mais recentemente, e muito mais dos Romeiras de Tavira, exatamente. E agora, mais recentemente, com uma triangulação muito engraçada, consegui, obviamente isto dá muitíssimo trabalho, por análise de segmentos de ADN, não estamos a falar em 40 centimórgãos, com este senhor de Tavira são os 16, e com uma senhora, eu consegui um segmento da ordem de 14 centimórgãos, consegui fazer o seguinte, eu por um grupo de pessoas que é a minha mãe e eu próprio tenho em comum, em alguns casos com ela, consegui inicialmente descobrir uma senhora holandesa que praticamente era 100% sefardita, que aliás já morreu no ano passado. Descobri a ascendência comum com ela. Depois, passados uns tempos, descobri que na mesma posição, portanto, tendo ascendência em comum com ambos nós, havia um senhor argentino que batia certo. Não é o senhor dos Romeiras, não tem nada a ver. Este senhor argentino, o que é que ele tinha? Ele tinha 7 avós italianos e uma avó espanhola da zona fronteiriça do Douro, onde a minha mãe tem antepassados cristãos novos. E a seguir, agora muito mais recentemente, descobri que exatamente no mesmo sítio está um senhor que já entrei em contato com a sobrinha dele que toma conta do teste ADN e tem toda a família ali naquela zona e, portanto, claramente deve ser uma ascendência em comum. É por volta de 1600, é muito difícil, há mais pessoas que não sabemos quem é, mas vamos tendo realmente algum sucesso. Agora, é preciso ter muita paciência. Os açorianos são, se calhar, os que estão mais ao nosso alcance. Sim, sim. Em relação aos açorianos, uma das minhas correspondências foi um senhor... Não se ouve. Foi um senhor americano que era uma das minhas correspondências e que teve, enfim, a gentileza de me responder quando eu lhe fiz umas perguntas, uma vez que vi os shared maps, portanto, aqueles que tínhamos em comum, dava uma série de pessoas, era tudo gente com apelidos Carreiro, que eram os meus açorianos. Esse senhor tinha uma árvore e foi por intermédio de uma pessoa que fazia, triangulava com ele, dava com ele, mas não dava comigo, deve ter um segmento ligeiramente mais pequeno comigo, portanto não dá. Essa senhora estava a fazer genealogia há muitos anos dos Açores, porque os antepassados dela são todos portugueses. Uma parte dos Açores e uma parte do norte de Portugal. Então ela já há imenso tempo fazia e eu pensei, isto não vai chegar a lado nenhum, não vou ter nada, não vai ajudar em nada. Mas ajudou. Neste momento eu tenho mais uns 20 antepassados ou mais dos Açores, que ela me ajudou. Precisamente nós somos parentes por uma série de linhas lá e realmente o que é que ajudou foi de facto portanto, a ligação com o ADN. Eu tenho a dizer que há coisas que são difíceis de fazer, esta não custou nada, foi ótimo, porque esse senhor era parente próximo, é um senhor com muita idade, que era parente próximo do meu bisavô açoriano. Só que o meu bisavô açoriano foi
pai muito cedo e, portanto, a diferença em termos de tempo não é tão grande assim, e este senhor tem 90 e tal anos. E, portanto, ele é parente próximo desse meu bisavô, porque enquanto a família dele foi para o Havaí, a família do meu bisavô veio para Lisboa, sendo todos de São Miguel. E, portanto, eu sou muito parente desse senhor, é uma das minhas primeiras correspondências. Entretanto, já soube muito mais coisas, como eu disse, tem muito mais antepassados. Outra coisa, a etnicidade, isso é fantasia, não interessa absolutamente nada, mas os segmentos interessam e muito. Também já tenho outras ligações, mais pessoas que estão ligadas e que são meus parentes, como eu já disse, mas ele estuda os segmentos. Portanto, eu tenho uma base de dados que tem estudado os segmentos com grande profundidade. Agora, etnicidade, não acredito nisso, isso não é verdade. Isso até porque varia. Eu num sítio sou só 40%, sou 40% da Europa Central e menos ibérica, o que é um disparate, e noutra sou quase 100% ibérica. Portanto, isso depende das interpretações que eles fazem, depende da base de dados, porque, por exemplo, enquanto essas tem muitos americanos, tem milhões de americanos, há outros que têm muitos europeus e não têm tantos americanos. E tem menos pessoas também. Portanto, agora, encontrar parentes, pois já encontrei muitos, tenho muitas árvores e mais. Consegui descobrir imensos antepassados à conta destas pessoas. E eu estava muito cética e pensei, isto não vai dar nada, e deu. E, portanto, tive que dar a mão à palmatória, porque é mesmo verdade, porque há muita gente a fazer a genealogia. Mas é com a genealogia, não é só com o ADN, não chega. Mas quem tiver as duas coisas e for até 1500 e tal, como nós vamos em alguns ramos, nomeadamente dos cristãos novos, assim chega-se lá. No caso do meu bisavô, que era tão perto, e afinal ainda consegui, nunca imaginei, e tenho açorianos em tudo quanto é sítio, já de 2 ramos desse meu bisavô. Ora bem, e eu só faço o apelo, quem estiver disposto a fazer testes de ADN, que faça, porque nos ajuda a todos. Ajudamos todos uns aos outros, quanto mais fizermos. Eu fiz os testes no Family Tree, no Ancestry e no MyHeritage. Eu complemento também com outro pedido. Quem quiser fazer genealogia a partir dos notariais, faça. Complemente com essa, porque dá os resultados, os frutos são compensadores. Eu acho que sim, os notariais, o meu problema é que eu não tenho acesso fácil aos notariais. Mas felizmente, o meu primo Zé Cabecinho tem lá sempre tudo, cobre tudo.